Opa, deu. Pegou o carregador? Vou pegar lá. Agora não vai sair mais no cenário. Peraí, vou colocar pra dentro. Vai lá pra dentro? Quer que eu bote lá, né? Pessoal, eu vou só esperar aqui o convidado chegar pra gente iniciar, tá bom? Só um minuto. Estão me ouvindo bem aí? Tá tudo ok? Tivemos um problema de conexão no início aqui. Ok. Só um minuto. Para quem não sabe, João Baroni. João? Fala, Léo. Tudo ok, viu? Pode entrar. Ok, vamos lá, valeu. Tá bom. Então, para quem não sabe, desculpa pessoal, o João Baroni, além de músico do Paralamas de Sucesso, ele também é autor de livro, né? O livro 1942, O Brasil e Sua Guerra Quase Desconhecida, e foi daí que surgiu o contato dele com a cidade natal, né? Então ele vai explanar um pouco aí sobre essa história, né? Que ele pesquisou, né? E vamos aguardar aí, ele já confirmou que está entrando. Deixa eu autorizar aqui a entrada dele. Então, pessoal, quem tiver dúvida aí no início, pode ir perguntando, a gente vai tentando responder aqui na medida do possível. Ok. Agora sim, E aí, Léo. Ivan? Tudo jóia, cara? Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live, certo? Maravilha. Satisfação. É... Satisfação. Satisfação é nossa ter você aqui, né? Eu estava explicando ao Obrigado pelo pessoal, né? convite. Hoje é que agradeço por ter aceitado. A gente estava explicando aqui ao pessoal, antes de você entrar, que você é autor do livro, não é isso? 1942, O Brasil, né? E Sua Guerra Quase Desconhecida. Fala rapidamente, João, por que você fez esse livro? Eu sei a história, eu quero que você conte pro pessoal aí, rapidamente. Certo, certo. Léo, a satisfação estar aqui, poder falar um pouco desse episódio muito importante dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, que foi a, a cidade de Natal, né? Uhum. Que acabou se tornando um ponto estratégico importantíssimo, né? No esforço de guerra aliada. Eu tenho uma história muito pitoresca aí com a Segunda Guerra Mundial, porque o meu pai era um pracinha da FEB, né? Isso. E eu, em algum momento, depois aí de conseguir ganhar a vida aí com os paralamas e tudo mais, eu fui devagarzinho dando um espaço para esse meu interesse pela Segunda Guerra Mundial, por conta do meu pai ter sido um ex-combatente, né?
E quando eu vi, Isso. rapaz, o negócio cresceu muito além do que eu imaginava, né? Esse meu interesse pela Segunda Guerra Mundial, que começou com o restauro de um Jeep da Segunda Guerra, alguma coisa assim. O pessoal aqui no Rio foi se agregando e fundamos um clube, né, voltado para veículos militares antigos. E uma coisa levou a outra. Quando a gente viu, a gente estava meio que dando um verdadeiro resgate aos ex-combatentes aqui no Rio de Janeiro, nos eventos cívicos do Dia da Vitória, na parada de 7 de setembro. Você chegou aí E até a Itália, não é isso? Itália, a Normandia, com esse Jeep? sim, exatamente. Isso daí, a história, como eu te falei, foi tendo uma sequência realmente surpreendente, porque esse nosso interesse em valorizar, né, os ex-combatentes, as associações de ex-combatentes aqui no Rio e Sim, tudo, a gente acabou realmente tendo uma proximidade, né, muito grande com os ex-combatentes, e essa história tão fantástica que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Meu pai era um ex-combatente, ele já faleceu há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, e foi mais ou menos um reencontro, né, com o meu velho, né, sim, poder sim. Imagino. pagar esse respeito e essa consideração para os ex-combatentes ainda que estão entre nós. Inclusive, aproveitando o ensejo, aí em Natal eu tive o privilégio de conhecer o Capitão Souza, num evento que a Hum, gente teve aí, né, de plastimodelismo. isso, correto. Se não me engano, foi na casa do Augusto, Foi na Maranhão, casa não, do Fred. Na casa era do na casa Fred. do Fred também. Então, Isso, aí em Natal tem pessoas especialíssimas, aí, como é o caso do Rostam Medeiros, o isso. Fred, Uhum. o Augusto Maranhão, você, né, que a gente acabou se conhecendo, né, Fazendo esse contato. já há muitos anos. E a gente acabou que também está, ao longo desses anos todos, tentando jogar um pouco mais de luz nessa história espetacular que a cidade tem, né, com a nossa participação na Segunda Guerra Isso. Mundial. Os meus livros, na verdade, são dois, né? O primeiro livro eu Sim, fiz sobre a minha viagem para a Normandia em 2004, e depois eu fiz um documentário, e aí o isso. documentário levou o livro. O meu primeiro livro se chama A Nossa Segunda Guerra. A minha Segunda Guerra, quer dizer. E já E estou me confundindo. virou um documentário também, né? Isso, acho que é um Virou, brasileiro no dia D. exatamente. Na verdade, o documentário veio antes do livro, né? O livro foi uma Sim, decorrência. Eu fui convidado para fazer uma espécie de um livro contando como é que foi a viagem para a Normandia e o encontro com o Pierre Clostermann lá na França, que era um aviador nascido no Brasil e que se tornou o maior as da aviação francesa, né, durante a Segunda Guerra. E uma coisa foi levando a outra. Em 2009, eu juntei um monte de gente aí interessada na participação do Brasil na Segunda Guerra e fomos à Itália, e esse grupo foi à Itália. Juntamos 25 entusiastas da história da FEB, e lá a gente rodou o meu segundo documentário, que foi O Caminho dos Heróis, que uhum. foi ao ar em 2015 no History Channel. Ele ainda pode ser encontrado aí na internet, no YouTube e tudo mais. E aí Ok. depois eu fui assediado novamente para escrever um livro, né, sobre a temática da Segunda Guerra, e eu resolvi arregaçar a manga e fazer uma espécie de um livro que pudesse explicar para todo mundo o que significou e como aconteceu a nossa participação na Segunda Guerra Mundial. Então, eu fiz uma pesquisa bastante resumida, bastante abrangente sobre como era o Brasil naquela época, no final dos anos 30, os personagens importantes, os protagonistas dos grandes episódios que aconteceram naquele período. E aí, Vamos em abordar um. Natal, novamente, a gente tem um ponto crucial aí, que foi o encontro do Vargas com Roosevelt, em Isso. 1943, em janeiro de Uhum. 43. E o meu livro acabou, para minha sorte, sendo muito lembrado e sendo muito mencionado Hoje é uma por todos que referência gostam. para quem estuda o assunto, hoje o seu livro é uma referência, né? E assim, Eu acho que vamos ele, vamos a entrar no minha, livro, mas vamos dar o gostinho para as pessoas comprarem para ler. Vamos falar, vamos exatamente. gerar Eu acho que curiosidade. a grande virtude desse livro, que eu tentei, eu acho que eu posso em algum momento dizer que eu acertei realmente
é que o livro ele tenta tornar esse assunto mais pop. Ele tenta explicar para qualquer pessoa o que era o Brasil naquela época, como é que a gente foi Sim. acabar participando da Segunda Guerra Mundial, que foi o maior conflito da história da humanidade, e foi dramático, foram coisas determinantes, né, na construção da nossa sociedade, da humanidade e tudo mais, né, para depois dessa guerra, né, a gente nunca mais foi o mesmo, o planeta mudou, a gente vive consequências da Segunda Guerra Mundial até hoje. Né? E Natal Então, fazia parte desse cenário, né? Exatamente, Natal teve um protagonismo aí incrível, né, que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Né, tomara que a gente consiga, nesse curto período, falar sobre tanta coisa importante que a gente tem. Né, não é mesmo? Isso, verdade. Então, assim, eu já li seu livro, né? Você sabe disso. Eu sou agraciado com uma cópia autografada sua. Eu agradeço, né? Pelo seu lançamento aqui em Natal. E você fala no livro que o Brasil ele tinha uma boa relação com a Alemanha antes da guerra, né? Eu acho que as relações comerciais eram excelentes. E como é que se deu esse negócio? Brasil apoiar os aliados, mas tinha uma boa relação com a Alemanha, né? Eu acho que o que a gente precisa entender para aí sim ter uma noção do que significou a nossa participação na Segunda Guerra era o personagem aí chave seria o Getúlio Vargas, né, que era um cara que estabeleceu o Estado Novo em 1937, que era um Estado extremado, né, enfim, era um Estado totalmente totalitário, né, e a gente poderia falar muito a respeito do que significou a implantação do Estado Novo, mas basicamente era um Estado quase de vernizes fascistas, né? E o que a gente pode falar de uma forma mais abrangente também é que, naquela época, no final dos anos 30, o mundo todo estava passando por uma espécie de um medo da expansão do comunismo, como ele estava sendo feito, né? E o que significava, né, o comunismo e a expansão do comunismo naquele momento. Tanto que no Brasil teve a intentona e foi sufocada e tudo mais. Então, o Vargas ele juntou condições de ter um Estado muito totalitário e ter tudo na mão dele ali como um déspota, como um ditador. Mas aquela história de que Vargas poderia apoiar o nazismo, você descarta ou você acredita? Eu acho que existe uma leitura de que todos os estados totalitários, como estavam pipocando pelo mundo, aqui na América do Sul, na Europa, você vê a Espanha, teve uma guerra civil, Franco você tinha Franco, Mussolini na Itália, né? Mussolini, que já estava desde os anos 20 lá, construindo né, a instituição fascista e tudo mais. E Hitler chegou em 1933 ao poder na Alemanha, também veio né, naquela escalada, né? E você vê os protagonistas que foram surgindo, né? Você vê o Roosevelt também, ele surgiu nos Estados Unidos com a determinação de tirar a América daquela situação do craque da Bolsa de 29. Isso, de 29. Então, e o Vargas também tinha os planos dele de tentar transformar o Brasil num país mais... Né, desenvolvido, digamos assim, né? Tinha as ambições dele de que o Brasil não fosse apenas um país agrícola, né? E ele era ambicioso, ele era um cara que queria fazer isso. E para isso ele estava a fim de sentar e conversar com qualquer um, né? E é engraçado que eu também costumo falar muito, Léo, que a Segunda Guerra Mundial tem um negócio que às vezes atrapalha o seu entendimento. Que a gente conhece essa história do final para o início. Então a gente já sabe que o Hitler era aquele cara bandido, ele era o capeta em forma de gente, né? E é claro que as intenções dele já estavam claras desde o início, né? Quando ele escreveu Mein Kampf, que era um livro, né, que era o beabá do nazismo, e já se falava ali da perseguição aos judeus, já se falava da expansão do Reich e tudo mais, a qualquer preço, e escravizar, e os alemães eram uma raça superior e tudo mais. É claro que aquilo ali foi sendo propagado naquele tempo, e não era tão rápido como era hoje em dia, apesar do Hitler ser o cara que vendeu mais livro na Áustria, ele ganhava uma fortuna de direito autoral com o livro que ele vendia, o Mein Kampf e tudo mais. Enfim, a gente vai falando sobre essas coisas e vai tendo uma noção do que era o mundo naquela época, né? Então,
o Vargas ele estava a fim de sentar e conversar com qualquer um que tivesse condições de dar ao Brasil o que ele estava querendo. O que ele estava querendo? Estava querendo siderúrgica. O Brasil não tinha uma usina Certo. siderúrgica ainda. A gente estava Aí atrasado. entra a Os famosa Companhia alemães, Siderúrgica Nacional. exatamente, os alemães estavam prometendo duas siderúrgicas da Krupp para o Sim. Vargas. E aí começou aquela coisa, os americanos e os ingleses não queriam fazer negócio com o Brasil, que a gente estava com uma dívida enorme, então Uhum. não era negócio fazer O esse risco tipo era de alto, né? transação. E os alemães estavam acenando com isso tudo, eles estavam precisando desesperadamente de mais parceiros comerciais também, acabaram Uhum. fazendo negociações aqui com o Brasil, com uma espécie de compensação, de mercado de compensação. A gente dava mercadoria, eles davam crédito para a gente, era o tal do marco ASCII, né? Uhum. E, enfim, esses aspectos são mais aprofundados dentro do que significou essa transação com a Alemanha. Havia muitos alemães aqui no Brasil que vieram no Sim, final do sim. século XIX, vieram muito antes do Uhum. nazismo e tudo mais, mas Natal a gente tinha a base do sindicato Conda da Lufthansa antes da guerra, né? Então, assim, exatamente. até a população local comenta, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que eram vivas na época e disseram assim, a gente gostava do alemão, era o germanófilo, não é isso? Sim, sim. Porque essa política de boas relações, ela significava, né, depois algum tipo de compensação comercial e de oportunismos, né, que poderiam, Uhum. né, render bons negócios e principalmente uma ingerência, né, comercial. E chegou uma hora que o Brasil estava com uma parceria muito afinada com os alemães, e aí começou também a acontecer que os americanos estavam querendo entrar nessa parada também. E havia um sujeito que estava no governo Vargas que teve uma importância muito grande, que foi o Oswaldo Aranha. Sim, nosso Foi o cara embaixador. que acabou comprovando por A mais B ao Vargas que os americanos iam poder dar muito mais do que os alemães nessas relações comerciais. Principalmente no momento que começou a guerra, em 1939, e os alemães certamente não teriam condições de cumprir tudo que eles estavam prometendo ao Brasil, ao Vargas, né? Uhum. Então, Isso. o Oswaldo Aranha acabou fechando o interesse do Vargas com o governo americano O Baroni, vamos esclarecer nas então aquela operações dúvida. de incentivo comercial aqui no Brasil, com a borracha, com a construção das pistas de aviação, dos campos de aviação Isso. da Uhum. Conair. Não, essa é a grande dúvida, né? Que as pessoas confundem muito o 43, o Vargas e Roosevelt aqui em Natal, que vai falar disso lá na frente, com a CSN, não é isso? E a CSN foi bem antes, né? Tem a ver com essas bases, não é isso? Exatamente. Acho que do momento em que houve esse fechamento aí de interesses entre o governo Vargas e Roosevelt, né, aí sim as coisas começaram a acontecer. Inclusive, havia um interesse muito grande do Brasil em se reequipar militarmente, e os americanos não queriam vender armas para nenhum país do bloco americano, né? Os Uhum. americanos tiveram, no começo do século, no final do século XIX, no começo do século, eles tiveram algumas ações militares e eram muito custosas, então eles começaram a usar uma outra política, né, da boa vizinhança, como a gente passou a conhecer, Uhum. como uma coisa mais economicamente viável, porque entrar com o exército nos outros países é um negócio que é muito caro, e naquela Claro. época era muito caro. Então, Uhum. a política diplomática, as relações diplomáticas foram muito mais desenvolvidas para poder essas coisas acontecerem efetivamente e os interesses econômicos ficarem acima de qualquer outra situação mais terrível, Uhum. né, de invasão militar e de mostra de força, né? Então, a gente é um exemplo clássico do que aconteceu, né? Os americanos começaram a fazer tudo isso no bloco americano, tentando unir a América toda através da diplomacia, dos interesses comerciais, das trocas Comerciais, né? culturais e tudo mais, né? A Uhum. influência do cinema, da cultura americana, que substituiu a cultura europeia, como a gente Sim, viu, né, rapidamente. é. E Foi a grande virada. O Natal é um exemplo clássico disso daí, né? Então a Uhum. gente viu como
de 1940 em diante, os americanos já começaram a chegar. E em 41, em dezembro de 41, com o ataque a Pearl Harbor, né, como a gente vai ver aqui, isso daí foi determinante para alinhar definitivamente o bloco americano, porque o Baroni, as relações diplomáticas exigiam que qualquer agressão a um país, né, do bloco americano seria uma agressão contra todo o bloco americano. Então foi o que aconteceu, ironicamente, com os americanos, a ilha do Havaí, que é lá no meio do Pacífico, que está a mais de 12 mil quilômetros da gente, colocou a gente na guerra. Serviu como motivo para a gente agir, né, solidariamente com os americanos e, ao mesmo tempo, servir os interesses deles, né, porque a guerra já tinha começado lá na Europa. O Baroni, tem uma questão aí que precisa ficar clara, porque assim, em 41, nem os Estados Unidos, nem o Brasil estão em guerra, não é isso? Só que o americano já começa a fazer a base aqui em Natal, Papanã, né, através daquele acordo lá do ADP, que isso aí aprofunda muito o debate. Mas tem esse detalhe importante, né, que as nações estavam já se preparando, né? E Vargas não declara guerra de imediato, não é isso? Então, assim, a gente passa a ser vítima dos submarinos alemães, não é isso? E o Brasil é obrigado, né? Se comentasse um pouco sobre essa questão de datas, assim, como é que se deu, porque, assim, é difícil compreender por que o Brasil permitiu, né? Esse interesse estratégico do Brasil pelos americanos já acontecia porque a guerra já tinha começado em 39. Aí, isso, lá na Europa. Em 1940, 41, os alemães já estavam no norte da África ajudando os italianos lá a botar os ingleses para correr. Então, os americanos sabiam que Natal era um ponto importantíssimo, que está muito próximo, né, por via aérea de Dakar, né? Então, pouco menos de 3 mil quilômetros de distância. Isso. Então, o que aconteceu foi que eles já tinham essa visão estratégica de, se eles continuassem ajudando os ingleses e até mesmo no conflito que já estava fervendo ali na África do Norte, Natal estaria no contexto, né? E aí foi exatamente o que aconteceu. Quando, de 41 em diante, quando a guerra já se tornou oficialmente declarada pelos americanos, inclusive havia uma determinação do Roosevelt que eles iam determinar os principais esforços da guerra, né, dos esforços de guerra americano na Europa, né? Porque a guerra no Pacífico ainda era uma coisa muito ampla, apesar de eles terem conseguido rapidamente deram um golpe de mestre, né? Já em 1942, no mês de 42, na Batalha de Midway, os americanos praticamente aniquilaram a marinha japonesa, né? Basicamente, afundaram todos os porta-aviões deles lá no meio do Pacífico. Mas a guerra, o Roosevelt estava dando um foco importantíssimo para o conflito na Europa. Então, chegar à Europa seria, primeiro, pela África do Norte. Então, mais uma vez, a importância estratégica de Natal nesse contexto, né? Porque começaram a chegar meios, né? Meios e material bélico, passando por Natal, por via aérea, chegando até Dakar, chegando até o norte da África. Então, foi, desde sempre, né, um ponto importantíssimo na estratégia do esforço de guerra aliado. Aí, né? Outro cenário é a Batalha do Atlântico, né, que ainda tem gente hoje que acredita que eram submarinos americanos que afundavam os navios brasileiros. Né? Só terminando a sua pergunta sobre o que efetivamente fez a gente entrar na guerra. Eu estava falando que no final de 41, no começo de 42, em janeiro de 42, houve um encontro diplomático aqui no Rio de Janeiro, onde os americanos exigiam que, em frente à situação toda que estava acontecendo, né, dos países do eixo e as ações que eles estavam tomando, era importante que se cortassem relações diplomáticas com todos os países do eixo. E foi o que o Brasil fez aqui no ato. Alguns países não fizeram, a Argentina, o Chile, eles não, de imediato, cortaram relações diplomáticas com a Alemanha, com a Itália e com o Japão. Mas o Brasil, seguindo a determinação americana e querendo, dentro dos seus interesses, né, ajudar, o Brasil realmente rompeu ligações diplomáticas com o eixo. Né? E isso foi
quase uma declaração de guerra, né? Isso. Assim, velada, né? Eu acho que o alemão entendeu que sim, né? E o que aconteceu que pouco tempo depois, né, de janeiro até mais ou menos naquele primeiro semestre de 1942, ficou praticamente explícito que o Brasil era aliado dos americanos. Os americanos estavam em guerra com a Alemanha, os alemães começaram a afundar navios indiscriminadamente, né? Inicialmente eram navios que estavam na costa americana, navios brasileiros estavam lá. E para nossa surpresa e para nossa indignação, os submarinos nazistas e italianos começaram, e fascistas começaram a afundar navios na nossa própria costa, né? Então, em agosto de 42, já afundaram 3, 4 navios seguidos, morreram mais de 600 pessoas, né? E naquela época, pouca gente sabe também que uma boa parte do transporte e da comunicação entre as capitais litorâneas era feita através de navios, né? Através de transporte naval. E muita gente inocente morreu. E realmente foi um atentado aviltante, né, para a nossa soberania. Foi uma comoção nacional, né? Convulsão, né, exigindo que o Vargas declarasse guerra ao eixo, e foi o que aconteceu em agosto de 42. Né? Efetivamente, certo. A gente acabou entrando na guerra sem jeito, né? Não teve outra alternativa. Eu digo assim, esses ataques foram uma verdadeira comoção nacional, né? As pessoas foram às ruas, né? Foi a capital, os estudantes, né? Foram fazer protesto, né? Barone, e vamos entrar um pouco em Natal agora, né? A gente já falou esse contexto nacional e internacional, né? Aí temos aqui a base de Parnamirim Field, né? Que ajudava na defesa da costa, né? Isso, nesses ataques submarinos, né? E devido à CSN, né, acho que o Brasil cede territórios nacionais, entre eles a base de Natal, né, e existe um encontro aqui de Vargas e Roosevelt. Né. O que é que você sabe desse encontro, o que é que você pode compartilhar conosco? Pois eu acho que esse momento aí é de suma importância dentro do que significou a nossa participação na guerra, porque o Roosevelt voltou da Conferência de Casablanca, onde foi determinado que não haveria negociação com a Alemanha, seria apenas a rendição incondicional dos alemães para terminar que era o medo dos russos, não é isso? De que o americano negociasse com a Alemanha e continuasse o ataque em direção à Rússia, não é isso? Acho que nesse momento ainda não havia toda essa reação pelo lado do Stalin, até porque o Stalin era um aliado, né? O Stalin estava lá esmagando os alemães pelo lado oriental. Foi decisivo isso aí, o fim da guerra. A frente russa, que foi talvez a parte mais cruel, vamos dizer assim, se a gente pode medir a crueldade. A guerra na frente russa foi uma coisa realmente fora do comum, né? Uma guerra, uma carnificina completa, né? Desde o momento que os alemães invadiram a Rússia em 41 e depois da maneira inclemente como os russos fizeram a guerra de volta e chegaram até Berlim, né? Vieram realmente sem deixar nascer a grama, né? Realmente foi o que aconteceu. Agora, a gente, mais para o final da guerra, a gente foi vendo o que virou depois, né, a Guerra Fria, né? Mas nesse momento foi ainda o desenrolar. Uma certa necessidade desses grandes líderes, o Churchill, o Roosevelt e o Stalin, de se encontrar e determinar como é que eles iam dar o golpe de misericórdia nos alemães, né? Então, havia essa necessidade de se planejar isso de uma maneira muito bem afinada e muito bem em sintonia, para que os esforços realmente fossem efetivos e não tivessem tantas perdas humanas, ao menos pelo lado dos aliados, né? Ao menos pelo lado ocidental, porque no lado russo, os russos estavam morrendo que nem mosca, né? O Stalin mandava o pessoal avançar e quem não avançasse morria, né? Também. Se os alemães não matassem, os comandantes da NKVD matavam todo mundo. Matavam. Basicamente isso. A chamada Grande Guerra Patriótica, né, que eles chamam lá na Rússia, né? Mas, enfim, foi um esforço realmente sobre-humano que eles fizeram
E esse encontro em Casablanca, onde ali no norte da África a guerra já estava definida, os italianos já tinham sido derrotados, os alemães também, eles fugiram para a Sicília, depois da Sicília eles fugiram para o território italiano, né? E os aliados foram perseguindo, os ingleses e os americanos foram perseguindo os alemães, e aí ninguém imaginava que a gente ia acabar lutando lá na Itália, né? No norte da Itália, onde os alemães estavam encastelados, né? Mas, enfim, o que aconteceu foi que, quando o Roosevelt voltou dessa conferência de Casablanca, ele fez questão de encontrar o Vargas aqui no Brasil. Que é esse momento aqui, não é isso? Exatamente. Aconteceu em Natal, esse encontro histórico, né? E foi um encontro despojado, eles estavam ali na base da rampa. Ali. Estavam bem sorridentes, inclusive. Exatamente. E foi um momento ali de cerrar fileiras com os americanos. E o Vargas, ele tinha lá conversado muito com Oswaldo Aranha sobre o que seria negociado com o Roosevelt aí nesse momento. E uma das coisas que era determinante era que a gente deveria participar efetivamente de ações de combate, ações de guerra, porque o Brasil não poderia ser apenas um mero protagonista nessa história. Ele teria que realmente mandar gente lá para poder ter a certeza de que poderia sentar ao lado das nações vitoriosas quando a guerra acabasse, né? Então houve essa ambição realmente, e nesse momento foi que o Vargas exigiu ao Roosevelt que as tropas brasileiras entrassem em combate, fossem enviadas para um fronte para combater, e o Brasil ficou com o compromisso de criar a sua força expedicionária, né, uma força expedicionária, e mandar efetivos que eram muito necessários. O Baroni, é correto dizer que essa força expedicionária nasceu aqui em Natal? Natal, mais uma vez, entra nesse fato histórico? Eu acho que podemos dizer que aí foi o momento onde se definiu, né, e se colocou com todas as letras que o Brasil queria participar, tinha que participar efetivamente da guerra e não ter um papel apenas... Um detalhe que pouca gente sabe, até mesmo aqui em Natal, é que Roosevelt, quando veio, né, com Vargas, né, ninguém na cidade foi avisado, né, nem o nosso comandante, o Cordeiro de Farias, né, e nessa foto aqui mesmo, a foto histórica, só tem um oficial da FAB, né, todo o resto do corpo aqui são americanos, né. Exatamente. Então, assim, para mostrar a importância da Marinha ali é o Ingram, né? É o Ingram. Aqui você tem o Ingram, aqui você tem o frota americana que chegou aqui em Recife, né? Isso, chegou em Recife. Aqui você tem o Walsh, né, que era o comandante do Exército, né? E aqui são autoridades que não dá para identificar. Nessa foto aqui você ainda vê o interventor, acho que é o Rafael Fernandes, se eu não me engano. Mas, enfim, a importância do encontro, né? Porque essa foto aqui é a foto original da Associated Press, né? Que era do acervo lá, que a outra está lá em Parnamirim, no museu, e essa aqui está guardada comigo. Então, assim, a importância do encontro, né? Era sigiloso, era um encontro da alta cúpula, né, americana com a alta cúpula brasileira, né? E Natal está nesse contexto. Vamos falar da festa agora? Tem um detalhe muito importante, que existem fontes aí, documentos que confirmam que o Roosevelt, inclusive, confidenciou ao Vargas sobre a operação de invasão da Sicília, né? Era Husky, não, a tocha foi da Itália, foi da Norte da África, né? Sim. Era Husky. Enfim, ele teve essa conversa com Vargas aqui, uma confiança, né? Foi um gesto de confiança. Foi a Operação Husky mesmo, Tá aqui, Husky, né? Uma conferida aqui no meu livro. Normal. Então, assim, porque assim, que as pessoas perguntam como foi a guerra em Natal, né? Então, assim, a guerra aqui em Natal continuou do jeito que era, né? Uma base aérea, né? E desse encontro dos presidentes Vargas e Roosevelt surgiu a FEB, né? E o que é que foi a FEB? O que é que você pode resumidamente dizer? Eu sei que é difícil explicar, mas vamos tentar para as pessoas entenderem, né? O que é a FEB? Sim, Bom, quando um país manda um contingente militar para uma guerra além-mar, né? Se costuma dizer, é uma força expedicionária, né? Uma força militar em expedição para combater, né, além-mar, ou, enfim, em outro fronte, né, que não seja o fronte nacional. E aí o que aconteceu foi que o Brasil
ele precisou rapidamente se modernizar, né? Porque a gente tinha uma doutrina militar francesa, né? Logo depois da Primeira Guerra, os franceses foram os vencedores, né? Então, a doutrina militar francesa era Armamento a doutrina alemão. do momento, né? O Brasil comprou muito armamento francês também, mas acabou comprando alguma coisa de armamento alemão, né? Já no final dos anos 30, a gente recebeu muito canhão da Krupp e tudo mais. Inclusive, uma parte desse material todo que o Brasil tinha comprado, como a guerra começou, esse material que a gente ainda tinha para receber foi interceptado pelos ingleses. Né? Pelos ingleses. Teve um imbróglio diplomático enorme. Diplomático, é verdade. O próprio Roosevelt teve que intervir para poder os ingleses liberarem o que a gente ainda tinha para receber do material alemão, que por alguma razão muito bizarra, a gente ainda estava recebendo esse material. Os alemães eles tinham sérios problemas de logística, né, de equipamento, e uma parte eles conseguiram entregar. Uma outra parte que eles teriam que entregar, eles nem tiveram como entregar, né, para a gente, que eles estavam precisando de Barão, armamento e metal. Só um parêntese. Tinha oficial brasileiro treinando na Alemanha também, não é isso? Quando a guerra começou? Sim, havia... Na verdade, não havia muito treinamento efetivo, né, da parte militar. Assim. O que a gente tinha era uma comitiva que estava lá, militar, que ficou morando durante um bom tempo para poder testar os canhões da Krupp, né, que a gente ia receber. Então, havia essa comitiva, algumas comitivas também foram avaliar a possibilidade de comprar aviões e equipamentos aeronáuticos. Inclusive, no Brasil, a gente acabou sendo autorizado a fabricar um avião, né, um Focke-Wulf, um modelo bimotor, que foi fabricado, inclusive, autorizaram a fabricar aqui no Rio de Janeiro, né, no antigo Aeroclube de Manguinhos. Ali tinha um hangar que fabricou algumas dezenas desse avião, que era um avião tipo um bombardeio, um avião de reconhecimento também. Só sobrou o Focke-Wulf Lehr, né, que tem um que foi preservado, é o único exemplar no mundo aqui no Museu Aeroespacial, aqui no Rio. Está no Museu. No Museu. E acabou que o Brasil só conseguiu trazer mesmo foi essa quantidade aí desses canhões. Alguns eram os canhões antiaéreos 88, famosos, né? E uma série de outros obuses, né, de 75 milímetros, não era nem 105, era 75 milímetros. O amigo Bruno aqui do Plástico do está dizendo que é o Focke-Wulf 58, né? Exatamente. E com relação ao canhão, o Souza, né, nosso amigo Souza, está lá em Recife hoje, não mora mais em Natal, mas está em Recife, está bem de saúde, né? Integrando lá ele. Fala com ele Capitão sempre. Souza. Ele operou aqui em Natal o canhão alemão. Ele disse que era uma coisa assim sensacional, era melhor do que o canhão americano, segundo ele. Pois é. Não, eles tinham um know-how, né, muito sério, né, de artilharia. Os americanos depois foram desenvolvendo deles também. Mas o que aconteceu foi que o Brasil precisou, dentro dessa ideia de participar efetivamente, né, da Segunda Guerra, né, com tropas e tudo, ele precisou rapidamente se modernizar. Então, a gente mandou oficiais para as escolas militares americanas para fazer intercâmbio. A gente mudou, né, o formato do nosso exército para o formato americano, né, que era sempre em três, né, 3 companhias, 3 pelotões e tudo. E aí a gente acabou fazendo essa linha direta com o padrão americano, né? A gente assumiu a doutrina americana, efetivamente. Exatamente. A gente acabou fazendo uma parte desse treinamento aqui no Brasil, né, da maneira que foi possível, né? Havia uma necessidade de modernizar o exército e de engrossar as fileiras, né? Porque a gente tinha um exército de pouco mais de 70 mil homens, né? A Argentina, que é um país muito menor, tinha um exército de mais de 70 mil homens. O Brasil, um país desse tamanho, tinha um exército de 70 mil homens. E a gente teve que fazer um esforço enorme para poder fazer essa tropa ficar em condições de ir para algum fronte, né? No momento que fosse determinado, a gente ter condições de mandar esse efetivo para um fronte, né? e poder combater, né? Então foi um esforço enorme que a gente fez de traduzir os manuais, né, americanos de
de equipamentos modernos de rádio, né? O pessoal teve que aprender a dirigir os caminhões, os mecânicos tiveram que aprender a consertar e fazer manutenção dos veículos. E, da mesma forma, a nossa Marinha foi reequipada, né? Os americanos doaram muitos contratorpedeiros para a Marinha brasileira. E a nossa... O Bauru, que hoje é navio museu, está no Rio, né? Sim. Foi entregue aqui na nossa base naval. Olha só. Foi ele e outro. Foi ele e outro. E a nossa então, aeronave também, que a gente acabou recebendo um monte de avião aí de treinamento. Veio. E a gente mandou os nossos aviadores do primeiro grupo de caça para treinar no Panamá, nos Estados Unidos, depois também, e ficaram em condições de serem enviados lá para a Itália e voar um avião mais moderno que tinha na época, né? Barone. O 7D, né? Da onde é que veio, de onde vieram os homens que formaram a FEB? Só da capital do Rio, das capitais do Brasil? Como é que foi formado esse contingente humano? Sim. A gente teve gente de todas as classes sociais, né? Mas realmente o Brasil naquela época era um país muito humilde, né? Era um país que ainda não tinha nem mesmo uma classe média direito, né? Ou o cara era muito abastado, ou o cara era, né, enfim, pé rapado. Basicamente isso. Então a FEB tinha todas as nossas matizes sociais, né? E muito curiosamente, a gente conseguiu, até certo ponto, que as fileiras da FEB fossem de voluntários, né? Até onde deu. E dali em diante, não teve jeito, teve que se... convocar realmente, né? Convocar todos os reservistas. Foi o caso do meu pai, por exemplo, que não era militar nem nada, teve que ir lá prestar serviço e acabou indo para a guerra. Eu perguntei isso porque a nossa realidade aqui, a gente tem muita gente que era da capital, mas muito mais gente do interior. A gente tem gente aqui do Seridó, da nossa região Seridó, de Caicó, Florânia. A gente tem gente de Itaipu, da região do Mato Grande. E assim, essas pessoas estavam passando até necessidade lá no interior, porque teve uma seca muito, muito grande, eu acho que poucos anos antes da guerra. E esse pessoal veio para a capital para ir para o exército e a FEB foi uma oportunidade. Né? Exatamente. Inclusive, estatisticamente, a maior quantidade de elementos da FEB vieram da capital federal, do Rio de Janeiro, né? E depois São Paulo, né? As principais capitais acabaram dando mais elementos, né, para as fileiras da FEB. Mas é claro que a gente vê que muita gente de todos os rincões do Brasil acabou compondo aí o tecido, né, humano da nossa cultura, né? Que é o que diz o hino da FEB, né? A canção da FEB diz justamente isso, né? Que são várias regiões que formaram a FEB. Claro que as capitais contribuíram mais, né? O primeiro regimento, eu acho que foi mais das capitais, né? Então, Mário, como é que esse pessoal foi para a Itália? Como é que foi chegar na Itália, esse pessoal? Bom, o nosso primeiro efetivo chegou lá mais ou menos no final de julho, né, de 44, e havia uma certa confusão, assim, de muita gente não saber exatamente para onde é que estava indo, mas é claro que o nosso alto comando já sabia, claro que a gente ia para a Itália, a gente ia lutar no fronte do Mediterrâneo, inclusive o Mascarenhas foi antecipadamente lá, né, até o fronte italiano, até o Mediterrâneo, para tomar mais ou menos noção do que a gente ia fazer lá, né? E aí os primeiros 5.000 e poucos homens chegaram lá em Nápoles, e de lá foram mandados lá para o norte da Itália, ficaram lá nas imediações ali de Florença e tudo mais, e o pessoal chegou um pouco ainda verde, né? A gente viu que o Brasil não foi exceção, né? Porque não só os brasileiros, mas nós fomos exatamente o que aconteceu com os outros países que começaram a lutar na Segunda Guerra Mundial. Ninguém estava muito preparado para o combate, para aquela situação de guerra. Então, todo mundo foi pegando essa experiência em campos de batalha, realmente. Então, o Brasil teve os brasileiros que chegaram lá inicialmente, inclusive da maior parte eram do 6º escalão, o 6º regimento, né, de São Paulo, né? E o pessoal chegou lá e
ainda teve até o privilégio de treinar lá durante um tempo, né? Só no final de agosto que as tropas brasileiras começaram as ações mesmo em campo de batalha. A primeira tropa brasileira que entrou em ação foi o 9º Regimento de Infantaria, que construiu pontes sob fogo, né, inimigo e tudo mais, na Itália. Então, o pessoal do 6º, que na sua maioria eram de São Paulo, eles chegaram lá e foram ganhando essa experiência. Esses primeiros 5.000 homens já foram ganhando essa experiência de combate. Aí depois o 2º e o 3º escalão, onde inclusive estava o meu pai, chegou mais ou menos em setembro, e eles já não tiveram tanto tempo para fazer treino e tudo mais, né? Eles já chegaram e já foram sendo enviados lá para a frente de combate mesmo, né? Inicialmente numa frente calma. Barone, Falavam, pouco tempo atrás ali era de verdade mesmo. Pouco tempo atrás ali o nosso diretor regional do SESC aqui, o Fernando Vigílio, perguntou quantos homens foram para a Itália da FEB. A gente totalizou pouco mais de 25.000 homens na Itália. E eles foram enviados em grupos de 5.000. Cada navio que vinha buscar aqui os brasileiros, eram 2 navios americanos, especialmente designados para levar tropas, né? Cada navio desse levava pouco mais de 5.000 homens. Então, o último contingente de 5.000 homens da FEB chegou lá em fevereiro de 45. Né? Então, a gente já tinha até um outro contingente pronto para embarcar, mas a guerra acabou. Entendi. Então, a gente já tinha mandado, até fevereiro de 45, mais de 25.000 homens para combater na Segunda Guerra Mundial. Vamos acabar com a polêmica e vamos dizer, a cobra fumou ou não fumou? Com certeza, fumou. eu acho que, do jeito que a gente está direcionando aqui a conversa, a gente pode falar sobre os 3 grandes momentos da nossa participação, as 3 grandes páginas da nossa participação na Segunda Guerra Mundial, que foi a tomada de Monte Castelo, né? Todas elas aconteceram já em fevereiro em diante, ali, de 1945, né? Logo depois do inverno. Isso. Monte Castelo foi tomado em fevereiro de 45. Logo depois, a gente tomou a cidade de Montese, que foi em abril de 45. E mais ou menos ali no finalzinho de abril, a gente protagonizou com as nossas tropas um evento fantástico que foi o cerco e a rendição de toda uma divisão alemã. O fronte italiano foi a primeira divisão alemã que se rendeu sua totalidade para uma tropa aliada. Nem os americanos, nem os ingleses tinham conseguido isso. Conseguiram. Então, os brasileiros cercaram uma tropa que eles acharam acidentalmente, porque o pessoal lá do alto comando americano mandou os brasileiros para oeste, ali subindo a bota italiana, mandou para oeste e tentaram colocar os brasileiros num lugar onde, em teoria, não ia ter muita coisa acontecendo. E eles deram de cara com uma divisão alemã inteira. E eles passaram 2 dias cercando combatendo. E sob fogo, né? Não foi uma coisa assim fácil de acontecer. Depois de 2 dias de combate, os brasileiros falaram para os alemães: olha, vamos negociar aqui uma rendição para a gente não ter que derramar sangue à toa. E os alemães se renderam para os brasileiros. Foram mais de 15.000 homens numa tropa da 148, né, da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, que se rendeu na sua totalidade a uma tropa brasileira. Isso realmente foi fechamento com histórico de ouro da nossa participação na Segunda Guerra. Eu fiz a pergunta porque as pessoas ainda duvidam, né, dos feitos dos brasileiros, tentam tornar as coisas menores, e não foi, né? A gente teve uma participação efetiva e decisiva na Segunda Guerra. Então, assim, tem que ser motivo de orgulho e tem que passar esse conhecimento adiante. E, assim, perguntaram assim, o que é a cobra fumar, né? Tá até aqui atrás, o símbolo tá aqui na camisa, né? Tem um, como é que diz, Varone? Uma história dessa cobra fumando. Quem foi que inventou isso, ninguém sabe, né? Exatamente, mais uma mítica, né, que a gente tem sobre a nossa participação na guerra, porque eu ouvi algumas histórias e todas elas são... tem um fundo de verdade. São histórias que a gente deve levar em conta. Não tem que dizer o que é o mais certo, o que é o mais errado, nem nada, mas elas todas fazem parte da mítica sobre o que aconteceu
para o símbolo da Força Expedicionária Brasileira ser a cobra fumando. Porque algumas pessoas, na época, diziam que o Hitler falou que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil Do que... mandar tropas para lutar, né? Isso. Então, isso foi talvez a versão mais fantasiosa. Outra versão mais romântica dizia que quando os mineiros estavam mandando os soldados lá para o Rio de Janeiro para se concentrar até a ida para a guerra, eles iam de trem e o trem ia serpenteando, né, na estrada, terra, e a fumaça da Maria Fumaça parecia que era uma cobra fumando, né, o trem serpenteando. Sim. Mas eu já ouvi uma história que, inclusive, eu botei no meu livro, que teve um ex-combatente, Newton Scaleia, lá de São Paulo, já falecido. Ele escreveu um verdadeiro dossiê sobre como surgiu no meio militar essa expressão da cobra fumando. Porque lá em São Paulo, na capital, tinha esse quartel Pedro II, onde o pessoal começou a se alistar, quando começou o alistamento para a FEB. Então, o pessoal chegava lá, e ali era perto da Praça da Sé, né, que na época era um centro de muito movimento, tinha muito camelô vendendo coisa na Praça da Sé. E tinha um camelô muito famoso que ele vendia as traquitanas dele, ele abria a mala e ele tirava uma jiboia e botava um cigarro na boca da jiboia. E aí todo mundo que passava ali, e aí, a cobra vai fumar? A cobra vai fumar? Sim, vai fumar, mas pode comprar aqui o meu coador de café. E tudo mais. Vendia. Ô Baroni, a gente tá chegando ao fim, porque assim, só tem 50 minutos, né, a live do Instagram, né? Então assim, deixar você para as considerações finais, né? Desculpe se foi muito rápido, o assunto, como a gente conversou antes, era muito abrangente, né? Pois é. Quando a gente vê, o tempo voa e eu acho que eu fico muito feliz, Léo, de saber que aí em Natal agora realmente está chegando perto daquele sonho que a gente tinha, né? De que os locais tão importantes, né, na história da cidade estão sendo preservados, estão sendo efetivamente restaurados e abertos ao público como pontos de interesse histórico e turístico. Eu fico muito feliz de ver que está realmente acontecendo. O antigo aeroporto, Augusto Severo, parece que lá tem agora uma mostra, né, também. Né, tem. Devido ao momento de pandemia, né, tá suspenso, sim. Mas deve reabrir em breve, porque a tendência é essa, a gente espera, né? E assim, lá hoje tem um centro, o Centro Trampolim da Vitória, né? Certo. E tem não sei se você conheceu o nosso acervo aqui, que era da Fundação Rampa, que era de Fred, de Augusto, né? Alguma coisa minha. A gente colocou lá boa parte disso, né? E a gente espera que isso aconteça, né? Com certeza. A rampa também, se Deus quiser, essa reforma sai, né? Vai ser outro ponto de visitação. E assim, existe hoje, ó, esse perfil aqui, Segunda Guerra em Natal, é o perfil fomentador desse turismo, dessa parte econômica, né? O Sebrae encabeça isso aí, né? O Sistema Fé Comércio, que o SESC faz parte também. Eu queria agradecer a oportunidade de ter você aqui com a gente, né, através de Marcelo Queiroz e do meu diretor, Fernando Vigílio, né? E a gente acredita nessa iniciativa também, sabe? O que precisar também, a gente está à disposição, né? Você sabe disso. Maravilha. Não, eu estou louco para voltar em Natal, vamos torcer para que isso não demore muito, né? A gente poder se reencontrar e poder visitar mais uma vez aí esses lugares tão significativos, né, para quem tem interesse pela Segunda Guerra Mundial. E é isso, foi uma satisfação poder falar um pouco aqui com vocês sobre um assunto que para a gente é tão precioso, né, tão de valor, né, que é manter viva essa lembrança do que a cidade significou para o esforço da Segunda Guerra Mundial, né, o esforço aliado. A base de Parnamirim era a base aeronaval, né, americana, a maior base fora dos Estados Unidos. Isso. Realmente é uma coisa espetacular que aconteceu. Então a gente precisa realmente manter essa história viva e manter esses canais abertos aí para que eu tenho essa história daqui para frente. Eu agradeço a você, certo? Em nome do SESC, e dizer que espero que outras lives surjam nesse assunto. Vamos tratar desse assunto do Pacto de Natal na Guerra também futuramente, né? E você é convidado a assistir, né? E interagir. Com certeza. Estou aqui à disposição sempre. Você sabe o pessoal aqui, o Giovanni Laftala está mandando um abraço para você, né? Do livro. Tem um livro também sobre os relatórios americanos, né? E né, estamos à disposição. Obrigado mais uma vez, Baroni. Viu?
Tá bom? Maravilha. Obrigado, cara. Tudo bom aí. Tudo bom. Tamo Um abraço. junto. Valeu. Viva a Valeu. FEB. Viva a FEB. Valeu. Falou, um abraço. Então, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Alexandre Guedes, meu amigo, ele é autor desse quadro aqui, né? Tá aqui do lado, né? Tá pedindo para mandar um abraço. E assim, um abraço a todos que assistiram essa live, né? A gente está à disposição aí no perfil do César, mandar uma pergunta, tem que amigo Barone, ele vai responder com certeza, certo? Então, ficamos por aqui, né? Um abraço pessoal do CES, do setor do comunicação e marketing, que trabalha lá comigo, né? Lidiane, Kelly, né? Arthur, né? Todo o pessoal que trabalha conosco lá, né? E vou encerrando por aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Estamos à disposição.